Ela rejeitou meu pedido porque o anel era barato. Então eu a humilhei na frente de todos. Desde que Esther e eu começamos a namorar há 3 anos, o tema do casamento sempre esteve presente, não como uma possibilidade distante ou uma ideia romântica sem data, mas como um objetivo claro, quase uma condição estrutural da relação. Ela sempre dizia que não queria morar comigo até nos casarmos e também não queria viajar juntos a sério até termos formalizado nossa relação. Para ela, compartilhar um lar ou experiências grandes como uma lua de mel antecipada eram coisas que só deveriam acontecer depois de firmar um compromisso real. Para mim, aquilo não incomodava naquela época. Na verdade, eu via como algo sério e responsável. Sentia que demonstrava que ela valorizava a instituição do casamento e que não estava comigo apenas para passar o tempo. No entanto, conforme avançavam os meses, notei que a forma como ela falava do casamento não tinha tanto a ver com nossa relação, mas sim com a ideia de uma cerimônia perfeita, impressionante e memorável, quase como um espetáculo. Esther vinha de uma família grande com muitos primos, tias e tios, e pelo que soube desde o princípio, as cerimônias de casamento eram um evento importante dentro da família, algo que todos esperavam com quase a mesma emoção com que outras famílias esperam o Natal. Eu, no início, via como tradição, mas depois percebi que não era só emoção, era também competição. Lembro de uma conversa específica quando levávamos apenas 8 meses namorando. Estávamos na sala dela vendo fotos no celular e ela começou a me mostrar imagens da cerimônia de sua prima Aline, que havia sido 2 anos antes. Não era uma cerimônia comum, era uma cerimônia temática medieval. Todos os convidados foram vestidos com trajes inspirados na época, em armaduras, vestidos longos, coroas, até capas. O lugar parecia um castelo antigo, embora na realidade fosse uma fazenda histórica que haviam decorado com cortinas pesadas, velas, estandartes e mesas de madeira com detalhes dourados. As damas de honra usavam coroas florais e vestidos verde esmeralda, enquanto os cavalheiros usavam capas cinzas e espadas decorativas. Esther dizia que foi como estar dentro de um filme que parecia uma mistura entre fantasia e um festival histórico. Como era de se esperar, as fotos estavam cheias de luzes quentes, vinho tinto servido em jarras metálicas e mesas longas com banquetes abundantes. Não vou mentir, as fotos realmente eram impressionantes. Mas além da estética, o que me chamou a atenção foi a forma como Esther me descreveu a cerimônia. Não falava do casal, nem dos votos, nem do significado do matrimônio. Falava do impacto visual, da originalidade, de como todos na família ainda mencionavam e diziam que era a melhor cerimônia que haviam visto. Contava quase como se fosse uma meta a superar, não uma lembrança bonita. Depois me mostrou fotos e vídeos da cerimônia de outra prima, Karina, onde o pedido de casamento havia sido quase tão impressionante quanto a cerimônia. O namorado dela levou ao Japão e durante uma viagem a Kyoto, na frente de um templo cheio de cerejeiras em flor, se ajoelhou para pedir em casamento enquanto alguém gravava de longe como um fotógrafo profissional. Depois viajaram para Tóquio para celebrar e as fotos pareciam tiradas de uma campanha turística. Esther dizia que esse tipo de pedido marcava a diferença, que eram inesquecíveis, que deixavam uma impressão duradoura. Mencionava com uma mistura de admiração e desejo, como se desejasse ter algo igual. Outra de suas primas, Daniela, teve um pedido completamente diferente. O namorado dela havia contratado um grupo de dançarinos profissionais para fazer uma coreografia em uma praça pública. Era aquele tipo de evento onde a música começa de forma inesperada, as pessoas se unem pouco a pouco e no final aparece o namorado com um buquê de flores e um anel para pedir em casamento na frente de uma multidão. Esther dizia que foi emocionante porque todos gravaram o momento, viralizou nas redes sociais e as pessoas ainda comentavam o vídeo dizendo que era o pedido mais romântico que haviam visto. Nesse ponto foi impossível ignorar que ela não só queria uma cerimônia bonita, buscava protagonismo. Eu escutava, observava e tentava não sentir pressão. Nunca fui uma pessoa ostentadora. Para mim, o casamento se trata de compromisso, de compartilhar a vida, não de produzir um espetáculo. Claro, entendo que muitas pessoas sonham com uma cerimônia grande e não tenho problema com isso. Mas quando ela falava, parecia que o importante não era a união, mas sim deixar todos impressionados. Às vezes me perguntava se ela realmente queria se casar comigo ou se apenas queria se casar. O que tenho claro é que desde o início ela foi firme a respeito de uma regra, e não queria viajar comigo até estarmos casados. Para ela, viajar era algo íntimo, uma experiência grande e significativa que estava ligada ao compromisso formal. Eu respeitava, embora me custasse entender, especialmente quando me falava do pedido de sua prima no Japão. Lembro que uma vez até disse a ela, e mais se você não quer viajar antes de nos casarmos, como espera um pedido assim? Ela me respondeu que era diferente, que no caso dela não viajaria sem estar casada, mas se alguém realmente quisesse fazer algo especial, então seria uma exceção que valeria a pena. Essa lógica nunca terminou de fazer sentido para mim. Pessoal, se você está gostando dessa história, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você acha que ela estava errada em rejeitar o pedido por causa do anel? Quero saber a sua opinião. Enquanto isso, eu começava a pensar em um pedido. Queria fazer bem, não só por ela, mas porque me parecia uma ocasião significativa. Meu plano inicial era pedir em casamento em uma praia. Eu imaginava um pedido simples, caminhar juntos ao pôr do sol e jantar depois. Nada extravagante, algo íntimo, emotivo,
pessoal, mas ela não queria viajar comigo, então minha ideia se tornou inútil. Me perguntava como era suposto que eu fizesse um pedido memorável se não tinha liberdade para planejar algo que saísse da rotina. Ainda assim, não disse nada. Não queria discutir. Se ela valorizava tanto o casamento como dizia, pensei que encontraríamos um equilíbrio. Eu trabalhava em uma empresa como parte da equipe de marketing. Não ganhava uma fortuna, mas tinha estabilidade. Esther trabalhava colocando unhas. Tinha clientes frequentes, horários variáveis e alguns meses bons, outros nem tanto. Economicamente não estávamos mal, mas também não podíamos nos permitir grandes luxos. E embora ela falasse de cerimônias espetaculares, jamais mencionava contribuir com dinheiro para esses planos. Não dizia diretamente, mas dava a impressão de que esperava que eu cobrisse tudo. Ainda assim, eu comecei a economizar. Levei meses para decidir quanto deveria gastar em um anel. Não queria algo barato, mas também não podia comprar um diamante enorme só porque a família dela tinha padrões altos. O que eu queria era algo significativo, elegante, de boa qualidade, algo que ela usasse com orgulho, mas que se ajustasse à minha realidade. Comecei a separar uma parte do meu salário cada mês, sem dizer a ela, com a intenção de que mais cedo ou mais tarde pudesse comprar um anel digno e pedir em casamento. Era um esforço que fazia com sinceridade, porque eu realmente queria me casar, queria formar uma vida juntos. Mas conforme via como ela falava das cerimônias de sua família, mais começava a sentir que meu pedido, não importa o quanto me esforçasse, nunca seria suficiente. E ainda assim continuava economizando. Depois de meses economizando e pensando em como fazer um pedido memorável, encontrava preso entre duas ideias. Queria algo que fosse significativo para mim, algo íntimo e sincero, mas ao mesmo tempo sentia essa pressão constante de que deveria ser espetacular, digno das expectativas de Esther e das comparações que fazia com sua família. Durante semanas não conseguia conciliar essas duas coisas. Queria pedir em casamento, mas não queria fazer de uma forma que ela sentisse simples ou sem esforço. E então tive uma ideia que senti que equilibrava ambos os mundos, e alugar uma chácara para o pedido. Para quem não sabe, uma chácara é como uma mistura entre uma cabana e um salão de eventos, mas ao ar livre. São espaços amplos com jardins cuidados, piscina, árvores grandes, áreas com luzes penduradas, às vezes, terraços ou cabanas de madeira decoradas com móveis rústicos. Não é tão formal quanto um salão de eventos, mas também não tão casual quanto uma casa com jardim. É um ponto médio que pode se converter em algo especial dependendo de como se prepara. Busquei várias opções até encontrar uma chácara que me encantou. Tinha uma cabana de madeira ao fundo, um caminho de pedra iluminado com luzes quentes e um jardim amplo com um gazebo rodeado de plantas pequenas e luzes penduradas entre as árvores. Havia uma piscina iluminada, mesas longas de madeira, luminárias penduradas e espaço suficiente para reunir gente sem que se sentisse lotado. Na minha mente visualizava perfeito chegar lá com ela sob a desculpa de ir jantar pelo nosso aniversário, caminhar pelo jardim enquanto tocava música suave, me ajoelhar sob as luzes e quando ela dissesse sim, acender os fogos de artifício e celebrar com nossos amigos. Era um plano romântico, mas não exagerado. Sincero, emocionante, mas sem ter que viajar para outro país ou contratar dançarinos profissionais. Para mim era perfeito. Como nosso aniversário se aproximava, tive o pretexto perfeito. Reservei a chácara para a data exata do aniversário, um sábado à noite. Depois contatei nossos amigos em comum para pedir ajuda. Expliquei que queria que estivessem lá, escondidos esperando o momento do pedido. Um deles seguraria uma placa grande que dizia: "Quer se casar comigo?" Outro se encarregaria da música. Outro gravaria o momento com sua câmera para termos de recordação. Queria que tudo fosse especial, porque embora não buscasse competir com as cerimônias de sua família, queria demonstrar que havia esforço, planejamento e amor por trás de cada detalhe. Para minha surpresa, todos aceitaram ajudar. Vários estavam empolgados com a ideia. Até um dos meus amigos mais próximos, René, disse que ele colocaria os fogos de artifício. Disse que tinha contato com fornecedores que usavam esse tipo de efeitos em celebrações grandes e que podia conseguir alguns de boa qualidade, não simples luzes pequenas, mas fogos de artifício que iluminassem o céu de maneira elegante, porém sem risco. Agradeci muito esse gesto porque não tinha como pagar algo assim e realmente acreditava que faria a noite inesquecível. O plano era perfeito na minha mente, em flores, música, luzes, amigos, fogos de artifício, uma celebração depois do pedido, uma noite para recordar, mas ainda faltava algo essencial, o anel. Esse foi um ponto complicado. Visitei várias joalharias, tanto físicas quanto online. Revisei catálogos inteiros e comparei preços, tamanhos, materiais e acabamentos. A maioria dos anéis que considerava dignos da ocasião eram extremamente caros. Havia opções com diamantes grandes, incrustações, designs elaborados, cortes especiais, anéis importados, mas não estavam perto da minha realidade econômica. Havia peças que custavam o equivalente a meio ano do meu salário e até mais. Eu queria algo bonito, mas também queria algo que pudesse pagar sem comprometer por completo nosso futuro econômico. No final encontrei um anel clássico, elegante, com um diamante pequeno, mas de muito boa qualidade. O design era minimalista com uma montagem de ouro branco. Era um anel refinado, sem adornos desnecessários, mas com um acabamento impecável. Custava aproximadamente o equivalente a 2 meses completos do meu salário. Era uma quantia que não podia pagar em uma única vez, então comprei parcelado sem juros. Foi uma decisão responsável dentro das minhas possibilidades e sinceramente me senti orgulhoso. Era algo que pude conseguir com meu próprio esforço. Com o anel em mãos, a chácara reservada, a ajuda dos meus amigos confirmada e cada detalhe planejado, só me restava esperar a data. Quando chegou nosso aniversário, a busquei em sua casa à tarde. Ela saiu arrumada com um vestido longo, maquiagem impecável, cabelo solto com ondas suaves.
Estava linda. Disse a ela que íamos a um restaurante, como prometi, e ela sorriu com certa curiosidade. Acho que intuía que faria algo especial, embora não soubesse o que. Dirigíamos para os arredores da cidade. A chácara estava em uma área tranquila, rodeada de árvores. Em um ponto do caminho tive que me desviar da avenida principal para uma rua mais rural. Assim que saí da rota que ela esperava, ela me olhou confusa. Para onde vamos? Perguntou. É uma surpresa. Respondi sorrindo. Ela se recostou no assento e sorriu, embora notei certa tensão em sua expressão. Não sei se era emoção ou incerteza. Talvez uma mistura de ambas. Quando chegamos, ela notou que não estávamos em um restaurante. A entrada era um portão grande de madeira rodeado de luzes. Estacionei e saímos do carro. Caminhamos para o interior enquanto eu tentava controlar meus nervos. Tinha o anel no bolso. Minhas mãos estavam ligeiramente suadas e sentia o coração acelerado. Ao chegar ao jardim principal, as luzes se acenderam e nossos amigos começaram a sair lentamente dos cantos, cada um segurando uma placa. Ela levou as mãos à boca surpresa. A música começou a tocar. René estava atrás pronto com uma caixa que continha os fogos de artifício. Um dos nossos amigos mais próximos tinha a placa maior na frente, onde se lia claramente: "Quer se casar comigo?" Eu me ajoelhei na frente dela, peguei o estojo do anel, abri com cuidado e olhei nos olhos dela. "Esther", disse respirando fundo, "compartilhamos 3 anos incríveis juntos. Quero construir uma vida com você. Quero que isto seja o início de algo maior. Quer se casar comigo?" Por um momento ela não disse nada. Seu olhar não estava em mim, mas no anel. Seus lábios se apertaram. Sua expressão mudou de surpresa para algo que não esperava ver em uma situação assim, em desagrado. Não era confusão, não era choque, era decepção. Percebi até antes que ela falasse. Ela deu um passo para trás, expirou fundo, negou com a cabeça lentamente e disse com voz baixa, mas firme: "Sinto muito, mas não aceito." Tudo ficou em silêncio. A música parou. Alguns dos meus amigos baixaram as placas lentamente e só se escutavam as luzes penduradas vibrando com o vento. Eu continuava ajoelhado, segurando a caixinha aberta, tentando processar o que acabava de acontecer. Senti como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se todos ao meu redor tivessem parado de respirar. Esther olhou ao seu redor, consciente de todos os olhares postos sobre ela. Respirou fundo, pegou o lado do seu vestido e disse com uma voz mais alta, como se precisasse justificar sua decisão diante do público que acidentalmente tínhamos na frente: "Sim, está muito bonito tudo isso, de verdade. Mas só de ver esse anel me deram vontade de não casar. Parece muito barato. Não é suficiente para mim." Senti uma pontada no peito. Suas palavras não eram só uma negativa, eram um julgamento diretamente proporcional ao que eu podia dar. Me levantei lentamente, fechei a caixa do anel e guardei no meu bolso. "Não foi barato", respondi desta vez sem tentar soar calmo. "Paguei 2 meses completos do meu salário por ele. Me endividei pagando isto, a chácara, as flores, a música, tudo." Ela franziu a sobrancelha, cruzou os braços e me respondeu com uma mistura de decepção e incômodo: "Apenas 2 meses? Isso que vale para você? A minha tia Romina pediram em casamento na semana passada e o anel dela é uma peça única. Provavelmente custa mais que a cerimônia completa." Escutar isso na frente dos meus amigos, na frente das luzes, na frente do esforço que coloquei, fez com que algo dentro de mim finalmente se quebrasse. Havia escutado comparações antes, mas não assim, não em um momento como este. Eu, esgotado e já sem conter minha frustração, disse: "Então vá com o noivo da sua tia Romina. Estou farto das suas comparações." Houve um murmúrio geral. Alguns amigos fizeram aquele típico som coletivo de surpresa, como se ninguém esperasse que a situação escalasse assim. Esther abriu os olhos surpresa, como se não esperasse uma resposta tão direta. "Sinto muito", disse com um tom mais frio, "mas não penso em aceitar qualquer coisa. Não vou me deixar conquistar com misérias. Tenho o direito de aspirar a algo melhor. Isso não é ser interesseira, é me dar valor." Antes que eu pudesse responder, um dos nossos amigos em comum, Daniel, levantou a voz do canto onde estavam as placas: "Já termina com isso. Ela não vale a pena." Esther olhou com incredulidade, como se não pudesse acreditar que ele se colocasse do meu lado. "Como pode dizer isso? Era para você ser meu amigo. É melhor você dizer a ele para se esforçar mais", respondeu-me apontando. Daniel negou com a cabeça e se aproximou alguns passos. "Você mudou demais. Está insuportável. Nada te deixa contente. Eu gostava mais de você quando íamos no colégio." Esse comentário provocou reações imediatas. Outros amigos começaram a apoiá-lo dizendo frases parecidas. Uns murmuravam entre si, outros levantavam a voz dizendo que eu merecia algo melhor. A situação escalou de uma forma que eu nunca teria imaginado. Passou de ser um pedido de casamento para uma discussão pública cheia de opiniões e reclamações acumuladas que pareciam vir de anos atrás. De repente, várias vozes começaram a gritar ao mesmo tempo: "Já termina com isso. Ela não te merece. Deixa ela. Isso não está certo." Percebi que não podia continuar alongando algo que me fazia mal. Respirei fundo, olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Sabe de uma coisa? Você tem razão em algo. Jamais poderia te fazer feliz. Sou um idiota por não ter percebido isso antes. Então aqui terminamos." Imediatamente, meus amigos gritaram celebrando, não como se ganhasse um prêmio, mas como se tivesse terminado um jogo que levava tempo demais sem se resolver. Foi estranho, desconfortável e libertador ao mesmo tempo. Nesse momento, René, que carregava todo esse tempo esperando o sinal para os fogos de artifício, os acendeu sem pensar. O céu se iluminou com reflexos dourados e prateados enquanto a música voltou a tocar, já não como uma trilha sonora romântica, mas como uma celebração explosiva. Esther gritou algo, mas eu não consegui escutar. Entre os fogos de artifício, a música e os gritos dos meus amigos
amigos, sua voz se perdeu completamente. Só vi sua expressão irritada, seu gesto brusco ao se virar e seu passo firme se afastando do gazebo. Caminhou para a saída sem olhar para trás. Eu fiquei ali alguns segundos, respirando fundo, ainda com o estojo do anel no bolso e a sensação de estar em uma cena surreal. Não sabia se deveria sentir tristeza, raiva ou alívio. Talvez uma combinação estranha de tudo. Um dos meus amigos, Maurício, se aproximou e me abraçou pelo ombro. Esquece ela, não valia a pena. Não vamos desperdiçar toda a comida. Vamos celebrar sua solteirice. Várias pessoas se aproximaram para me apoiar, uns para me abraçar, outros simplesmente para dizer coisas como você fez o certo ou você se livrou de um peso. Não sabia se estavam dizendo a verdade ou só queriam me animar, mas agradeci a intenção. A festa começou sem planejar. As luzes continuavam acesas. A música mudou para algo mais animado. As mesas e bebidas já estavam preparadas e todos pareciam dispostos a converter o que ia ser uma celebração de compromisso em uma celebração de liberdade. Não estava com ânimo de dançar, mas dancei. Não estava com vontade de rir, mas terminei rindo. Não queria falar do assunto, mas inevitavelmente as pessoas se aproximavam para me dizer suas opiniões e cada comentário, embora doloroso, me fazia sentir menos culpado pela separação. Escutei frases como: se ela reagiu assim por um anel, imagina como ia ser a cerimônia. Nunca ia estar satisfeita. Você se poupou de anos de problemas. Isso não era amor, era competição. Eu só acenava porque não tinha forças para debater ou aprofundar em nada. Ainda assim, sentia um vazio estranho. A noite era linda, de luzes quentes, música suave, clima perfeito, a piscina refletindo os reflexos dos fogos de artifício. Era uma cena que eu havia imaginado como um dos melhores momentos da minha vida e agora tinha se convertido em algo completamente diferente. A comida que havia mandado preparar não foi desperdiçada. Todos comeram, beberam, dançaram e aproveitaram a noite. A celebração se estendeu durante horas. Às vezes eu me sentava sozinho em uma mesa observando a festa como se não fosse parte dela. Outros momentos meus amigos me arrastavam ao centro para dançar ou brindar. Não sei em que momento mudou o ânimo dentro de mim, mas conforme avançava a noite, comecei a sentir leveza. Não felicidade plena, mas sim uma sensação de descanso, como se tivesse soltado algo que carregava tempo demais sem me dar conta. Havia imaginado esta noite como o início de um compromisso, como um passo para uma vida ao lado da pessoa que amava. Em vez disso, terminou sendo uma despedida e uma libertação. Quando a festa terminou e as luzes se apagaram, fiquei olhando o jardim vazio com o aroma da grama molhada e restos de papel queimado dos fogos de artifício no chão. Guardei o anel no meu bolso sem saber o que faria com ele depois. A noite terminou diferente do que planejei, mas talvez exatamente como devia terminar. Os dias seguintes foram estranhos. Depois da festa, meu plano era simplesmente descansar e limpar minha mente, mas as redes sociais começaram a se encher de publicações indiretas de Esther. Não eram menções diretas a mim, mas era evidente a que se referia. Publicou frases como: nunca se conforme com menos do que você merece. Você é valiosa. Não se entregue a alguém que não sabe te apreciar. Não vou me casar com alguém que não investe em mim. Até uma história dizia: e não é ser materialista, é ter padrões. Ver essas publicações me incomodou no início porque tentavam me colocar como alguém que não valorizava sua parceira quando a realidade era que eu havia dado o melhor que podia. No entanto, não via sentido em explicar minha versão para o mundo, nem entrar em discussões públicas que não levariam a nada. A bloqueei de todos os lados, não por rancor, mas porque precisava de paz mental. Não podia ficar atento ao que ela dissesse ou pensasse, nem permitir que a opinião dos outros definisse minhas decisões. Também apaguei nossa conversa, fotos e lembranças digitais. Era doloroso, mas necessário. Enquanto resolvia minha vida financeira depois do evento, lembrei do anel. Ainda tinha a caixa guardada na gaveta do criado mudo. Não havia prestado atenção nele desde aquela noite. Ao abrir, senti uma mistura de tristeza e vergonha, não pelo anel em si, mas porque o comprei acreditando que era a chave para fazê-la feliz, quando na realidade a felicidade nunca dependeu do objeto. Levei de volta a joalharia uns dias depois. Parecia improvável, mas como a compra tinha muito pouco tempo e ainda estava com garantia, aceitaram a devolução com uma pequena taxa administrativa. Não recuperei cada centavo, mas recuperei a maioria. Agradeci isso mais do que imaginei. Saí da loja com uma sacola vazia, sentindo que fechava fisicamente um capítulo. Nos dias que se seguiram, comecei a analisar tudo com calma. Me perguntei por que havia aceitado tantas comparações durante a relação. Era fácil culpar só a ela, mas também entendi minha parte. Eu havia permitido que suas expectativas ditassem meu valor, que seus padrões se convertessem em métricas pessoais e que a pressão por estar à altura se normalizasse. No final não se tratava do anel, se tratava de que nunca haveria algo grande o suficiente se a pessoa não está disposta a valorizar o que você faz de coração. Hoje escrevo isto para quem está passando por situações similares. Não importa se você é homem ou mulher, se alguém te mede por quanto você pode gastar e não por quanto está disposto a construir, você não está com a pessoa certa. O amor não deveria se converter em uma competição ou uma exibição pública de status. Deveria ser apoio, trabalho em equipe, compreensão mútua e metas reais, não vitrines nem comparações familiares. Eu tentei fazer algo memorável, algo sincero, algo com o melhor que estava nas minhas possibilidades. E ainda assim, não foi suficiente para ela porque não era o que queria ou não era como queria, ou simplesmente não era eu quem podia dar o que imaginava. Me custou um pedido fracassado para entender isso. Hoje não me arrependo do que fiz. Me arrependo de não ter visto os sinais antes. Se alguém está lendo isto e sente que tem que se endividar, mudar quem é, competir ou demonstrar constantemente seu valor para que sua relação exista, quero dizer algo que teria gostado de escutar antes. Você não
não tem que se esforçar para ser suficiente para a pessoa adequada. E com isso fecho este capítulo da minha vida.